Cenário internacional, gente, muito turbulento. Está ainda na sexta-feira. Primeiro, uma notícia positiva. O Trump voltou atrás em relação à China. Falou, olha, não é bem assim. A gente não vai instituir essa tarifa de 100% que eu ameacei a partir do dia 1º de novembro contra Xi Jinping. Aí fez elogios ao líder chinês. Disse que vai encontrá-lo na Coreia do Sul no finalzinho desse mês, numa cúpula, num evento. E falou também que essa tarifa de 100% contra a China seria insustentável. O que o mercado fez? Reagiu em euforia, ficou otimista, as bolsas subiram, o dólar caiu, aquela coisa toda. A gente conta essa história em números já com a semana de dólar, bolsa, aqui no Brasil e fora, já já. Mas outros pontos importantes, um recrudescimento assim, em relação a países latino-americanos. Aí nisso a gente tem que ficar de olho, porque ontem de manhã o Trump fez um post lá na rede social dele, no Truth Social, fazendo ameaças graves contra o líder colombiano, Gustavo Petro, que é de esquerda, é um ex-líder guerrilheiro. Olha o que ele disse, o presidente Gustavo Petro da Colômbia é um líder de tráfico de drogas ilegal e está encorajando a produção massiva de drogas em campos pequenos e grandes na Colômbia. Isso se tornou a produção de cocaína, né? A Colômbia é conhecida por produção de cocaína, isso realmente vem aumentando, se tornou o principal negócio da Colômbia. Ele continuou e fez ameaça aqui. Sempre quando ele escolhe as letras maiúsculas, a gente vê que é o momento, é o auge, né? O clímax do post dele. A partir de hoje, os pagamentos, que são os pagamentos de ajuda que os Estados Unidos, de milhões de dólares anuais, os Estados Unidos tradicionalmente fazem há muitos anos, há muitas décadas, para a Colômbia, ou qualquer outra forma de pagamento, de subsídio, não vai mais ser feito. E a gente lembra que o Trump vem alvejando nos últimos meses vários barcos que ele diz que pertencem a narcoterroristas, a traficantes ilegais, em águas internacionais, em águas no Caribe, principalmente navios da Venezuela, mas já alvejou também embarcações da Colômbia e de Trinidade e Tobago. E esse post tem a ver com uma menção anterior do Gustavo Petro, justamente dizendo que num desses barcos alvejados da Colômbia, no que o Gustavo Petro diz que são águas colombianas, ou seja, era território, águas colombianas e não águas internacionais, um pescador colombiano foi morto. Ele não era um traficante de drogas, não tinha nada a ver com isso. E mesmo se fosse um traficante de drogas, há todo um questionamento, obviamente, legal, porque mesmo na Constituição americana, você não permite que isso seja feito sem essa pessoa ser indiciada, sem essa pessoa responder a um processo. Se você vê lá uma embarcação que pode estar relacionada a tráfico ilegal de drogas, né, algo que ameace a segurança dos Estados Unidos, o que você faz? Você prende essas pessoas e elas têm que ser investigadas e responder a um processo criminal, mas não é isso que tem acontecido. O Donald Trump tem imposto unilateralmente uma pena de morte. É isso. O Lula, aliás, respondeu nesse fim de semana a essa crescente ameaça de Donald Trump, primeiro contra a Venezuela, contra o líder Nicolás Maduro, e parece que isso está intimamente ligado, diferentemente da Colômbia. Há uma mudança de regime, esse parece ser o endgame, o objetivo dos Estados Unidos. O Lula respondeu isso aqui num evento em São Bernardo do Campo no sábado, então não tinha acontecido o lance ainda em relação a Gustavo Petro, mas a escalada de tensão em relação à Venezuela. Vamos ouvir. Para que a gente possa sonhar que esse continente um dia vai ser independente, que nunca mais um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. E só para terminar o capítulo América Latina, ontem venceu as eleições do segundo turno da Bolívia o Rodrigo Paz, que é de centro-direita do Partido Democrata Cristão, com 97% das urnas apuradas, ele teve 54,5% dos votos contra 45,5% do veterano, o Jorge Tuto Quiroga, da Aliança Livre, que era um mais de extrema-direita, né? O Rodrigo Paz é filho de um ex-presidente colombiano, é a primeira vez em 20 anos que o MAS, que é um movimento ao socialismo colombiano liderado por Evo Morales, houve uma cisão entre Evo Morales e o atual presidente boliviano, Luiz Arce, porque o país está em recessão e aí houve ascensão desses partidos de direita, que tem uma plataforma de corte de gastos, menor papel do Estado, mais exportação dos recursos naturais da Colômbia, porque a Colômbia está numa seara, num período econômico bastante difícil.